Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Amanhã é dia de jogão, Flamengo e São Paulo, Copa do Brasil, então você acessa o aplicativo do OneFootball para você pesquisar sobre algum jogador das duas equipes, para pesquisar sobre algumas das equipes, receber notícias em tempo real, resultados em tempo real desse jogão. Então baixa o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo, tem aí tudo na palma da sua mão com o melhor aplicativo de futebol. Galera, eu vou trazer para vocês aqui um assunto legal pra gente debater, inclusive a gente traz lá do futebol europeu, né? A gente acaba trazendo lá do Bayern de Munique hoje, né, uma das equipes referências mundialmente, e a gente acaba falando sobre o trabalho do atual treinador do Bayern, né, o Julian Nagelsmann. Ele acabou falando em algumas entrevistas coletivas e tal, eu vou retirar alguns pontos aqui, que é muito importante pra gente falar, e a gente vai ver algumas similaridades sobre hoje o trabalho do Dorival Júnior e sobre qualquer treinador que possa vir ao Flamengo, daqueles que já passaram ou possivelmente daqueles que possam vir mais pra frente. Mas hoje, inclusive, sobre o trabalho do Dorival Júnior. E é muito importante a gente entender primeiro sobre essa questão do Nagelsmann. Lá na Alemanha, entendemos o contexto que ele está, né? Futebol alemão, então tem uma cultura um pouco mais diferente, a gente está falando do futebol europeu. Mesmo tendo jogadores brasileiros no futebol alemão, é um pouco diferente a cultura, né? Ele acaba se ambientando àquela cultura, se adaptando àquela cultura. Então o futebol lá é visto de uma outra forma. Porém, há muitas similaridades entre o jogador que joga no futebol europeu, o jogador que joga na América do Sul, o jogador que joga em Marte. O jogador de futebol, ele tem o mesmo comportamento, não importa onde ele joga. Ele joga por algo ou por alguém. É verdade que na Europa costuma-se jogar um pouco mais por algo do que aqui no futebol brasileiro. E aqui no futebol brasileiro se joga mais por alguém do que lá na Europa. Mas lá na Europa também, se eles não quiserem jogar por alguém, eles não jogam. Aqui é um pouquinho mais potencializado, mas também é muito verdade. Então é muito legal a gente pegar essas falas do Nagelsmann, são atuais, porque ele fala agora nesse início da temporada, e a gente consegue readaptá-las perfeitamente ao Flamengo e entender no nosso contexto. Então vamos lá, vamos fazer juntos isso aqui, pedir só para você deixar o like, se inscrever no canal, aperta o botão vermelho aí de inscrever-se. Tamo junto, obrigado por essa força. Começando, abre aspas. Como treinador, estou onde estou hoje porque tive sucesso através de uma certa filosofia de treinamento. Exercícios complexos, comportamento tático para se adaptar ao adversário. Os jogadores do Bayern não estavam acostumados com isso. Você realmente não se adapta muito ao adversário em grandes clubes. Para contextualizar vocês, ele tem apenas 35 anos, está iniciando a sua carreira como treinador e se destacou no Leipzig. Iniciou a sua carreira ali no Hoffenheim e em seguida foi para o Leipzig, né? Vocês conhecem bem aí o trabalho que já foi feito no Leipzig. Muitos jogadores acabam hoje, né, estão no cenário mundial, na prateleira A, saíram dessa equipe, fez um bom trabalho e por isso acabou ganhando agora a oportunidade no Bayern. Cara, curioso que ele fala. Jogadores de time grande, jogadores dele do Bayern, ele sabe, né, que ele tinha uma metodologia de treinamento, ele teve que empobrecer a sua metodologia para adaptar aos jogadores do Bayern, porque eles não gostam muito de de entrar muito no contexto do jogar pelo adversário, né? Então, a gente vai entender aqui, inclusive ele explica melhor até nessa aspa aqui, ó, abrindo aspas, na minha segunda temporada, vou desviar um pouco do meu caminho. Vamos encurtar a preparação para o adversário. Aprendi na temporada passada o quão importante é cada personagem individual para formar uma equipe. Isso é parcialmente e mais importante do que ensinar táticas. Gente, a gente está falando de um contexto europeu, de jogadores que chegaram na prateleira A do Bayern de Munique. Vocês imaginam no Flamengo, futebol sul-americano, onde já tem um ambiente absolutamente contaminado. Então é só pra gente ter uma ideia. Então ele fala que ele começa a dar mais importância ao individual do que ensinar coisas táticas. Por isso que, quando tudo é muito complicado, acaba se tornando muito ruim no futebol brasileiro. A gente teve práticas recentes no Flamengo, de vários treinadores do pós-Jorge Jesus. Seguindo, ele fala sobre: talvez eu tenha subestimado que as conversas cara a cara são mais importantes para alguns jogadores do que eu teria imaginado como treinador. Os jogadores precisam sentir que estão sendo notados pelo seu treinador. Esse foi um importante processo de aprendizado para mim. Vale lembrar Flamengo do Rogério Ceni, né? A gente sabia que havia um grupo que era privilegiado, que tinha total acesso à sala do Rogério Ceni e que pautava algumas coisas com o Rogério, entre essas até mesmo mudança de horário e mudança de dia de treinamento. Aconteceu isso. A gente acabou sabendo e trazendo na época aqui, né? Então é o seguinte...
Isso dentro de um organograma que a gente acha natural, sadio, né? Não no do Flamengo, onde a gente sabe que a diretoria, muitas das vezes, ela é submissa ainda às vontades dos jogadores e fica abaixo, né, do organograma. É presidente, jogadores e assim vai o restante. Cara, é muito curioso. Olha o próximo. Seguindo, abre aspas, aprendi a me comunicar com os principais jogadores e deixá-los participar das minhas ideias. Como treinador, você depende dos seus jogadores, então o relacionamento com os jogadores é extremamente importante para mim. Mais uma vez corroborando, né, o óbvio, né, que o jogador joga por algo ou por alguém. Treinador, o trabalho fica bom ou fica ruim em detrimento do que os artistas, que são jogadores que fazem dentro de campo. E o treinador que precisa do jogador. Os jogadores não precisam daquele treinador. E mais ainda do que nesse ambiente que a gente vê, a gente acabou aqui no nosso futebol, no futebol brasileiro, e muitas das vezes corroborado, né, por algumas questões já administrativas, e a gente fala exclusivamente do Flamengo, o poste que mijava no cachorro. A gente vê que o poste que estava mijando no cachorro. Se no Bayern de Munique isso pode acontecer, então a gente vemos o quanto dá importância o Nagelsmann nessa questão de entender essa individualidade, de dar voz para essa individualidade, de criar essa empatia com o jogador e não de ele tentar impor ou sobrepor a vontade dele coletiva sobre um atleta individualmente. E cara, isso é a realidade hoje do Dorival Júnior. É a absoluta realidade do Dorival Júnior, das suas escolhas, da sua relação com os atletas, da sua relação com o coletivo, das oportunidades para grande número de jogadores dentro do elenco, dessa forma de se tratar, dessa forma de não ser rejeitado. É muito parecido. Só que aqui a gente tem um exemplo de um cara que está na prateleira A no futebol europeu, com apenas 35 anos. E aqui no futebol brasileiro a gente tá falando de um cara que tá na prateleira A do futebol sul-americano, mas que já tem 60 anos, mas que ambos enxergam e percebem essa necessidade de aproximação e que a questão tática, a questão de coletiva, a questão de um método complicado, ele acaba restringindo o gostar, o querer daquele atleta, e aquele atleta, ele sabe muito bem que ele tem que potencializar aquilo que ele pode dar, que é jogar por algo ou jogar, principalmente aqui no Brasil, por alguém. Se o Nagelsmann, na Alemanha, enxerga isso, o dia a dia do Dorival Júnior, sobretudo hoje, tendo um respaldo da diretoria do Flamengo, Spindel, Landim e Marcos Braz, e outros tantos técnicos passaram, qual é a realidade então, né? O quanto é diferente. Trouxe para vocês entenderem que a gente está falando da prateleira A do futebol mundial, que a gente está falando de jogadores teoricamente mais fáceis de serem geridos e que tem um propósito um pouco mais fácil. Que aqui no Brasil tem muito desvio, tem muito interesses individuais, muitos interesses pessoais que são inclusive fomentados por pessoas que trabalham com esses jogadores até mesmo para levá-los para lá, para ser treinados pelo Nagelsmann. Mas foi muito importante a gente trazer um pouquinho das palavras de um treinador e hoje é visto, né, como um dos tops, né? Possivelmente será o treinador. Ele é falado ainda como o treinador do futuro, mas já tá no Bayern, né? Então já é o treinador do presente. Foi bom a gente trazer isso. Tem muita coisa das escolhas do Dorival Júnior, do passado do Flamengo e talvez até mesmo do presente. Valeu, galera. Um forte abraço a vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Um abração. Tchau, tchau.